Ontem à noite foi meio que um fuzuê na internet, um monte de gente publicando vídeo ali, urgente, bomba, vazou. E eu fui ver o que é que tinha vazado, o que é que tinha tanta bomba na internet. E era basicamente a matéria da Veja que trazia informações ali de que o Mauro Cid supostamente teria delatado o Bolsonaro detalhadamente, porque o trecho que viralizou em vários sites, portais e canais aqui do YouTube é que a delação do Mauro Cid teria vazado, ou pelo menos trechos dessa delação teriam vazado. E aí eu fui ler a matéria aqui que está publicada na revista Veja, que traz o seguinte título: Mauro Cid diz à PF que entregou o dinheiro das joias a Bolsonaro em mãos. Em depoimento, ex-ajudante de ordens confirma que organizou a venda de 2 relógios do acervo público dos Estados Unidos e repassou o valor ao ex-presidente. O material foi publicado aqui na coluna pela Marcela Matos, e com todo respeito, Marcela, ao seu trabalho, não quero tirar a credibilidade do seu trabalho, mas sendo bem sincero, não tem nada de novo aqui. O que tem aqui são trechos de informações que já tinham sido divulgadas, inclusive anteriormente, que o Mauro Cid tinha admitido, por exemplo, que vendeu as joias a mando do Bolsonaro e entregou o dinheiro para o ex-presidente. Já tinha dito isso o César Bittencourt lá no dia 17 de agosto, há um mês atrás mais ou menos. Depois também teve outro material publicado aqui em vários portais, entre eles também aqui a própria CNN Brasil, onde o próprio advogado tinha dito a mesma coisa. Mauro Cid vai confessar que Bolsonaro mandou vender joias e recebeu dinheiro vivo, diz advogado. Aí no outro dia, de forma bem inteligente, o César Bittencourt começou a utilizar ali a mídia para poder deixar a defesa do Bolsonaro confusa, e aí ele tinha, entre aspas, recuado na visão de algumas pessoas. Na época, inclusive, eu tinha dito para vocês claramente aqui que não tinha recuo nenhum, que o que ele estava fazendo era um jogo de narrativa claro, e que ele tinha deixado bem claro desde o início que ele não estava voltando atrás de nada. A única coisa que ele estava chamando a atenção é que o Mauro Cid teria basicamente se envolvido no caso das joias, que era o que ele estava tentando ali preservar, até porque, como eu já citei para vocês aqui algumas oportunidades, o material, quando que está presente na colaboração premiada, ele tem de ficar sob sigilo. E aí eu quero pedir a vocês, inclusive, para acessar todas essas fontes que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, tanto a matéria do G1, assinada lá pela Camila Bonfim, Andréa Sadi, quanto a matéria da CNN Brasil também, que foi assinada pela Basília Rodrigues, tanto a matéria do Estadão, que está publicada lá em parceria com o UOL, quanto o material também publicado pela redação do Brasil de Fato. Eu quero me ater aqui aos trechos que estão disponíveis aqui no site da revista Veja, porque eu vi muita gente fazendo um escarcéu ontem, e eu adianto para vocês: façam trabalho responsáveis, não façam trabalhos visando basicamente cliques e likes. Esqueçam essa política do urgentismo, que tem que ser tudo bomba, urgente, exclusivo, é agora, acabou, a não ser que seja realmente um material muito sério, que acontece às vezes uma bomba, acontece um material que você apura com exclusividade, que são coisas urgentes, mas nem tudo que tem o título urgente, bomba, exclusiva, acabou, é exclusivo. Então esqueça essa questão de urgentismo o tempo inteiro, os chamados urgentilsos, como diz ali meu amigo Sérgio Hoff, do canal Sérgio Hoff. E eu quero trazer para vocês aqui a matéria, né, que eu li aqui vários trechos da matéria, inclusive até conversei com o Pedro Zambada ainda ontem sobre isso, que para mim, eu tinha tido a impressão que este material supostamente teria sido plantado pela defesa do Bolsonaro na revista Veja. Por quê que eu tô dizendo isso para vocês? Porque pelo que vazou aqui, entre aspas, não tem nada demais. Não tem nada demais, é tudo que a Polícia Federal já teria descoberto. E qual o motivo de a Polícia Federal fechar uma delação premiada com um indivíduo que está sendo investigado, sendo que ele está confessando tudo aquilo que a polícia já sabe? Não faz sentido para vocês, faz sentido? Pra mim não faz, e recomendo inclusive que vocês leiam a Lei 12.850 de 2013, que fala sobre organizações criminosas, e veja lá no artigo 3A para baixo, que fala sobre colaboração premiada. Vocês vão ver que não se encaixa nessa matéria. O Mauro Cid basicamente assume tudo, ele não delata ninguém. O que ele cita do presidente, segundo a matéria da Veja, é a mesma coisa que ele já tinha dito há um mês atrás. Inclusive eu vi ontem um canal nesse meio aí de urgentismo, tem de soltar ligeiro, chegou a citar a capa da matéria lá de 18 de agosto da Veja. E olha aqui um dos trechos que tá aqui nessa matéria publicada na Veja. O presidente estava preocupado com a vida financeira. A venda pode ter sido imoral. Pode, mas a gente achava que não era ilegal. E de onde é que saiu isso aqui, Carlito? Saiu do trecho da matéria que tá publicada aqui. Ele, inclusive, vai citar também que mandou falsificar os cartões de vacinação, não porque ele queria entrar em outros países, né, como muita gente cogitou, mas porque ele estava com medo de a filha dele de 6 anos e a esposa serem perseguidos aqui no Brasil. Por conta disso, ele falsificou esses cartões de vacina para que a filha pudesse ir para
a escola, para que a esposa pudesse ir no supermercado. Qual que é a lógica dele confessar isso se a polícia já tinha materialidade disso tudo? Ou melhor, delatar isso. Isso é uma confissão. Isto não é uma delação. E aí ele traz aqui outras informações, inclusive envolvendo o próprio Patek Philippe, né, onde o Bolsonaro estaria ali com medo, como a gente já trouxe ali. Eles trazem aqui informações de que o Bolsonaro tinha pedido para separar materiais que seriam ali em tese personalíssimos para vender, porque o Bolsonaro estaria preocupado com a quantidade de multas que ele estaria tomando ali por infrações que ele teria cometido e que ele teria de pagar várias dessas multas. Para mim, tô sendo bem honesto para vocês, e aqui é meu faro de historiador e também a minha pouca experiência, já que eu tenho poucos anos trabalhando como jornalista, digamos assim, aqui nas redes sociais. Essa matéria tá com cara de matéria plantada, talvez por conta do que se foi cogitado ali de que o Mauro Cid vai revelar a relação de vários veículos de comunicação com o Bolsonaro. Talvez por conta disso as coisas tenham mudado. Sobre a minuta golpista que foi encontrada ali com ele, a Veja traz aqui a mesma coisa que foi confirmada pelo próprio Valdemar Costa Neto, pelo próprio Anderson Torres, que pra mim não faz nenhum tipo de sentido. O Mauro Cid, segundo a matéria trouxe aqui também, só pra gente finalizar esse ponto, confirmou que vendeu os presentes considerados personalíssimos e que deu o dinheiro em mãos a Bolsonaro. Uma parte lá nos Estados Unidos e outra parte aqui. Qual que é a novidade disso? Cadê o furo que a Veja conseguiu nesse material? E aí ele fala sobre o e-mail que ele recebeu, né, da minuta golpista, que segundo ele estava no celular dele, na verdade, não no e-mail. E ele diz o seguinte: eu recebi um monte de besteira nesse sentido, de gente que defendia intervenção, mas não repassava para o presidente. Qual o valor daquele texto encontrado no meu celular? E aí, para finalizar o texto que fala sobre os generais, ele diz o seguinte: nunca vi general Braga Neto levando nada ao presidente. Nenhuma proposta. O general Ramos desapareceu naquele período. O general Helena estava mais preocupado com a saúde do presidente do que com os manifestantes. E aí, por que pra mim não faz nenhum sentido essa narrativa do Mauro César Cid? Porque quando você pega essas informações, como eu já trouxe pra vocês aqui, ó, essas informações anteriores, todas elas trazem a mesma coisa que a Veja está trazendo aqui. Não existe novidade. O que é que eu acho que aconteceu? A defesa do Bolsonaro percebeu que o César Bittencourt, advogado do Mauro César Cid, utilizou muito bem a mídia para poder manipular ali a estratégia da defesa do Bolsonaro e agora está tentando supostamente plantar esse material. Eu não estou dizendo que a Marcela recebeu para fazer essa matéria, não tenho como provar isso, mas tendo aqui acompanhado o que está dito na matéria, não tem nada de novo. Inclusive, o que está aqui não é o que está na delação, é o que já foi dito na entrevista passada pelo próprio advogado do Mauro Cid. Para mim, isso é notícia plantada. Eu acredito que a matéria foi comprada ali no site da Veja, ou no portal da Veja, ou na revista Veja, pela defesa. Carlito, matéria comprada sim. Você pode pagar para publicar matérias em alguns portais, em alguns sites, em algumas revistas. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem comprar. Vocês pagam, claro, um valor, mas vocês podem comprar. Para mim, tá claro isso aqui. A Veja não está trazendo nenhuma novidade. E tá soando para mim, inclusive, que a ideia de implementar essa matéria é meio que para dizer o seguinte: aí, ó, disseram que tinham pego o Bolsonaro, olha lá, a delação do Cid, ele assumiu tudo, não culpou o Bolsonaro em nada. Ele disse que os generais não tem nada a ver, ele disse que o Bolsonaro estava só preocupado, mas não sabia que era crime que ele estava cometendo. As vacinas ele não falou nada demais, inclusive nem citou o Bolsonaro, porque a matéria não cita nada do Bolsonaro aqui na questão das vacinas, na questão da minuta golpista. Isso pra mim tem cara de matéria plantada. Por que eu tô falando cara de matéria plantada? Carlito, não teria como ser o advogado do Cid que mandou isso pra Veja, não? Não, porque apesar de ter o sigilo da fonte preservado por lei, caso vaze, assim como vazou, por exemplo, outras informações no passado pela Veja, caso vaze que isso foi enviado pelo César Bittencourt para a Veja, como a própria Veja vazou o áudio dele alguns dias atrás para dizer que ele estava mentindo ao dizer que ele não tinha dito o que ele tinha dito, o acordo de colaboração premiada é suspenso. E eu não acho que o César Bittencourt, com a experiência que ele tem, aceitaria colocar o seu cliente em risco.